pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui da nossa querida casa de Irmão Clarencio. Eu espero que todos vocês estejam muito bem e para aqueles que não estejam tão bem, que esse momento onde nós estamos agora dedicando ao estudo da doutrina espírita possa acalmar, amparar e confortar os nossos corações. Que a espiritualidade amada, que o nosso querido Mestre Jesus, que o nosso querido Irmão Clarencio estejam dentro dos nossos corações agora, nos ajudando, nos envolvendo e trazendo as vibrações de amor e que a gente consiga absorver, entender e principalmente colocar em prática tudo que a gente estuda tanto, dessa doutrina que a gente tanto ama. Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. E antes de nós entrarmos no tema, eu vou convidar vocês para lermos o Evangelho juntos, o capítulo de hoje, e depois eu vou fazer a prece. Para quem quiser acompanhar o livro comigo, o item de hoje é o capítulo 6, Cristo Consolador, item 7. Eu vou ler agora ele aqui com vocês. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro, e que quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para instruir-vos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Eu venho a vós porque me chamastes. Espírito de Verdade. Bordeaux, 1861. Bom, nesse momento vamos fechar os nossos olhos, reunir os nossos pensamentos no nosso querido Mestre Jesus, no nosso querido Irmão Clarencio, na nossa querida falange de espíritos conhecidos e espíritos anônimos que tanto trabalham conosco, que tanto se esforçam para nos ajudar, para nos intuir, para que consigamos todos estar caminhando no caminho do bem, pelo menos nos esforçando para estar no caminho do bem. Agradecemos a todos vocês pela oportunidade, primeiramente de estarmos encarnados, de estarmos estudando essa doutrina tão querida e tão amada por todos nós, tão esclarecedora. E também pedimos que continuem sempre vigiando junto conosco, que continuem sempre nos amparando, nos envolvendo, nos enchendo de vibrações de amor e de paz. E principalmente que hoje consigamos entender um pouco, absorver um pouco desse conteúdo tão lindo e tão importante que é da doutrina espírita. Dessa forma, pedimos para que possamos iniciar mais uma reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Céu e Inferno. Eu queria fazer só uma introdução inicial para os irmãos que ainda não conhecem essa obra. Ela faz parte do Pentateuco, que são as obras básicas, que são os livros que nós tomamos como base para o estudo da doutrina espírita. E esse livro tem bastante do meu coração, porque ele é um livro bem completo, ele é um livro que se divide em duas partes. Na primeira parte, os espíritos trazem para a gente as definições, as explicações sobre a perspectiva espírita do céu, do inferno, do purgatório, fala muito sobre o Código Penal da Vida Futura. Então, a partir desse livro, nessa primeira parte, a gente tem mais ou menos uma ideia do além vida encarnada. E a segunda parte é a parte dos exemplos,
onde alguns espíritos que foram encarnados em algum momento, eles vêm, são evocados de maneira a contar um pouco das suas histórias. E qual é o objetivo deles trazerem essas histórias pra gente? De aprendizado. A gente vai olhar as histórias deles, a gente vai estudar as histórias deles, a gente vai aprender ou não aprender com os erros e com os acertos de cada um deles. Ao longo do livro, a gente vai estudando algumas classificações de espíritos que são denominadas dentro do céu e inferno, e hoje a gente vai falar sobre a Rainha de Ud, que está dentro da classificação dos espíritos endurecidos. Os espíritos endurecidos, eles merecem bastante da nossa atenção, porque ainda são espíritos, como o nome já diz, endurecidos. Eles têm um coração de pedra, eles estão ainda muito mergulhados no orgulho, no egoísmo, em todas essas outras mazelas que são originárias do orgulho e do egoísmo e que prejudicam eles. E que mesmo depois do desencarne, mesmo depois do entendimento que existe uma vida após a vida, eles ainda não conseguem despertar. Eles sofrem, mas eles sofrem ainda sem entender a dinâmica das coisas. Então são espíritos que merecem nossa atenção porque são muito parecidos conosco também. Quantas vezes nós não deparamos com situações ou às vezes cai a nossa ficha depois de anos sobre alguma situação onde a gente por muito tempo teve um pensamento que hoje já não basta mais nas nossas cabeças e que graças à doutrina ou graças a outros aspectos a gente conseguiu esclarecer. Então, que possamos hoje, junto com a Rainha de Ud, aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre esses espíritos e sobre as coisas que vão estar relacionadas a eles. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que eu li o capítulo, tentei estudar o capítulo, mas eu precisei fazer muitas pesquisas para poder entender um pouco mais. A minha ideia foi de ir lá até a época onde a rainha viveu, para que a gente pudesse entender um pouco sobre a vida dela e os aspectos dela no momento que ela tomou algumas decisões e entender um pouco mais sobre os relatos que ela traz para nós, através do livro Céu e Inferno. Bom, deixa eu pegar aqui minha colinha. Para quem não... a Rainha de Ud, ela tem um nome gigantesco. Eu peguei só, que é o nome que mais utilizam, né, nas fontes que eu pesquisei, o nome de Malika, que inclusive é um nome muito bonito. Então Malika era uma rainha, filha de rei e rainha, sempre viveu na nobreza, sempre teve uma vida farta, uma vida muito vasta. Ela viveu numa região, na região de Ud, mas que hoje a gente conhece como Nepal, que é um local que fica ao norte da Índia. E ela viveu numa época, no século XVIII, e era muçulmana. Então, nessa época, e ainda hoje, né, é normal que os homens tenham muitas esposas. Então, Malika era uma das 148 esposas do rei de Ud. E Malika era a esposa favorita. Então, por ser a esposa favorita, por ter esse posto de esposa favorita, ela tinha o filho dela como primeiro herdeiro do rei. E o tempo passa e eis que o rei desencarna. E ao mesmo tempo, paralelamente a essa época, onde Malika era rainha, estava também acontecendo um movimento dos países europeus em direção à Índia em busca de novos comércios, em busca de matéria-prima mais barata, em busca de comércios e povos para poder fazer o comércio. Então, tanto a Inglaterra, quanto a França, quanto outros países da Europa estavam com esse movimento. E nesse momento, quando o rei de Ud desencarna, a rainha de Ud entende, a nossa querida Malika, entende que seria o filho dela, que seria o próximo herdeiro, mas com todas essas situações acontecendo em paralelo, a Inglaterra queria dominar a Índia. Então a rainha não aceita isso, ela não aceita, ela não quer que essas coisas aconteçam, ela com o pensamento dela firme de que ela é uma rainha e que o filho dela tem o direito a ser rei, assim como o pai e a mãe eram rainha e rei, ela decide por organizar uma imensa comitiva
para ir em direção à Inglaterra, porque ela queria conversar com a Rainha Vitória, que era a rainha que naquela época estava lá no poder. Então, ela organiza lá a comitiva dela, muito grande, cheia de servos, e aí nesse momento eles vão lá de navio em direção à Inglaterra. É interessante porque uma das coisas que acontecem durante esse trajeto é a de que um baú cheio de joias que a Malika tinha separado para dar para a rainha, presentear a rainha, ele cai no mar. E muitos ali naquele momento consideraram um mau agouro da viagem da Malika com direção à Inglaterra, mas ainda assim ela não quis saber. Ela quis, e era o objetivo dela, conversar com a rainha. Ela acreditava que por conta da rainha também ser rainha e por conta da rainha ser mãe, a rainha entenderia e ajudaria ela a conseguir o que ela gostaria. Então ela chega na Inglaterra e a comitiva é tão grande que eles acabam sendo hospedados em um hotel inteiro. Ficaram hospedados durante muito tempo e logo num primeiro momento a rainha não encontrou com a Malika. E esse primeiro momento durou 1 ano, porque só depois de 1 ano que a rainha aceitou a reunião com a Malika. E nessa mesma época rolou também muito alvoroço, porque a Malika era muçulmana. Então ela tinha aqueles preceitos dos muçulmanos de que a mulher não pode ser vista, ela tem que sempre andar coberta. Então naquele momento, para poder promover aquele encontro, muitos servos tiveram que levantar cortinas para que ela não pudesse ser vista, para que ela pudesse passar sem ninguém vê-la. Então chamou muita atenção. É claro que uma cultura completamente diferente chama muita atenção, chegou até a sair nos veículos de comunicação da época sobre a presença da rainha na Inglaterra. Então ela consegue finalmente encontrar com a rainha. A própria rainha também tem mensagens que ela, em livros ou em cartas, eu não sei o certo, mas a rainha comenta sobre esse encontro que ela teve com a rainha de Udi. Porém, nesse encontro, a Malika, nossa querida Malika, ela percebe pela conversa com a rainha que a rainha não poderia fazer nada por ela, que a rainha não tinha poder o suficiente para ajudá-la naquela iniciativa que ela queria com a rainha Vitória. E talvez a rainha Vitória também nem quisesse, mas a Malika conseguiu perceber, ficou bem claro para ela que ela não conseguiria obter o apoio da rainha. Então ela decide voltar. Na volta houve uma confusão meio que burocrática, porque a Inglaterra exigia que a Malika tivesse uma documentação para poder embarcar no seu navio de volta para a Índia, mas a partir do momento que ela tirasse aquela documentação, ela teria alegado que ela cede a área dela, a região dela para a Inglaterra, então ela perderia o poder do território. Foi algo que aconteceu assim que impediu que a Malika saísse, que ela não quis sair, porque não queria ceder o território dela assim facilmente. Então a França, que era o país que estava lá querendo espetar a Inglaterra, porque também queria chegar onde a Inglaterra chegou, ela decide aceitar e trazer a rainha, que a rainha pudesse voltar para a Índia pela França. Então a rainha vai para a França, porém não é passada mais informações para nós, mas a rainha vem a desencarnar na França. 1 mês depois, o filho dela também desencarna na França. E com o desencarne dela, houve uma comoção muito grande. A França organizou um funeral muçulmano para ela, onde ela teve todas as honras que rainhas merecem. Apesar de não ter sido enterrada na Índia, ela foi enterrada na França. Ela hoje, inclusive, o túmulo dela fica no mesmo cemitério em que Allan Kardec está. E 1 mês depois o filho dela desencarna. E aí, só para terminar a história, para a gente poder entrar na parte da doutrina, a nora dela, que é a esposa do filho, acaba tentando promover algumas revoltas lá em Udi contra a Inglaterra, mas ela não consegue. E a Índia domina a Inglaterra naquela época, e só em 1947 a Índia consegue a independência. Então foram anos, né? E nessa época o Kardec, ele estava muito atento aos acontecimentos
Então ele, logo prontamente depois do desencarne da, 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 da Malika, ele decide por evocar a Malika para que ele possa conversar e saber como está sendo a percepção dela das coisas. Então ele publica essa evocação não apenas no Céu e Inferno, no livro, como também na Revista Espírita. Então também tem uma história dela na Revista Espírita. E ele também chega a evocar ela outras 2 vezes, mas ele não percebe melhoras assim muito significativas. Bom, e a partir daí ele começa a conversa, começa a perguntar sobre ela, e agora a gente vai conseguir, a partir das respostas dela, perceber o quão esse espírito ainda é endurecido. Ela viveu uma vida sempre de muito luxo, uma vida de rainha, uma vida onde ela foi ensinada a viver daquela forma, ela foi ensinada que deveria merecer aquilo ou aquilo que outras pessoas de outras classes sociais não deveriam merecer o que ela deveria. Então ela desencarna com esse mesmo pensamento. E aí começam a ser feitas perguntas para ela, principalmente sobre o processo de desencarne dela, que foi logo a primeira pergunta que foi feita a ela. E ela responde... Kardec pergunta para ela: estás feliz? Eu tenho saudades da vida, não sei, experimento acerba a dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Porém, ainda assim, ela sentindo isso, ela exige que Kardec ainda a trate como a majestade que ela é. E aí, a gente também tem outras perguntas que eu separei aqui, algumas perguntas que vão trazer pra gente um pouco da sensação de como a rainha, de como a Malika, ela se comportava, inclusive depois do desencarne. Porque depois do desencarne ela teve, sim, esse período de perturbação, ela já não tinha os servos perto dela, ela já não tinha nada que pudesse provar ou que pudesse fazer com que ela... provar para ela que ainda depois do desencarne ela seguiria sendo a rainha que ela sempre foi em vida. Então, outra pergunta aqui é sobre a hierarquia. Kardec pergunta: respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que nos respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuros estados do seu pai? A pergunta vai para o filho, que o filho ainda não tinha desencarnado. Então ela responde: meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. E aí o Kardec pergunta: ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe daveis quando encarnada? E ela responde: meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Então, logo, ainda depois desse momento de perturbação, ela ainda tem aquele pensamento de que o sangue dela não pode se misturar, porque o sangue dela é superior, porque ela é a rainha, ela vai continuar sendo a rainha e todos à sua volta precisam reverenciá-la e fazer tudo que ela queira por conta dessa posição dela. Kardec também pergunta de Jesus para ela, e a resposta dela é que o filho de um carpintor não é digno de ocupar os pensamentos dela. Não só com Jesus, mas também com Maomé, que é lá o personagem, não o personagem, mas a figura da religião dela, que ela era muçulmana. E ela responde que o Maomé não era filho de rei, então ela não tinha por que falar disso. Então, todas essas respostas que a Malika dá para nós dentro dessa parte, desse capítulo aqui, da história dela dentro do Céu e Inferno, demonstra para nós como ela é um espírito ainda muito orgulhoso e que ainda assim segue o caminho do orgulho. Kardec também pergunta para ela sobre o que ela pensa das mulheres e do início da época que estava começando a acontecer a liberdade das mulheres no Ocidente. E ela responde: como não me interessa, elas não são rainhas, então eu não tenho por que falar dessas mulheres. Então, a todo momento, Kardec tenta, e as respostas são sempre muito diretas
e muito nesse ar, onde ela está numa posição e que as pessoas têm que servi-la. E aí a gente começa a refletir e a pensar sobre a vida da nossa querida Malika, da nossa querida irmã, pois ela teve uma vida completamente dentro daquele mundo onde o pai dela era rei, uma vida de nobres, onde ela se tornou rainha, onde ela foi eleita como a esposa preferida. Então a criação dela, a educação dela foi toda naquela base, naquela estrutura onde permitia que ela achasse que é daquela forma que as coisas funcionavam. E ela continua achando isso depois do desencarne. Então, como que nós hoje podemos utilizar a história da Malika para a gente aprender? Como que a gente consegue, né? Porque nós sabemos que nós somos heranças desses espíritos, desses espíritos que encarnaram. Há quantos e quantos e quantos e quantos e quantos anos nós estamos nessa batalha aí de encarnar e desencarnar e tentar nos melhorar. Então, muitos de nós, quiçá todos de nós, já passamos por situações em que fomos tão orgulhosos ou até mais orgulhosos que a nossa irmã naquele momento. E que as sucessivas encarnações ao longo da vida, ao longo desses anos, desses séculos, vão nos ajudando a melhorarmos. E qual é a melhor maneira que nós temos hoje, nessa encarnação, para que a gente consiga melhorar essa questão do egoísmo e do orgulho? É através do estudo, é através da doutrina espírita, é através dos exemplos que Jesus trouxe para nós e que estão aqui na nossa consciência e que precisam estar latentes dentro de nós a cada situação de dificuldade que nós tenhamos. Então, eu convido todos vocês não só a refletir sobre isso, mas também para olhar para nossa irmã com um olhar caridoso, com um olhar de compreensão, com um olhar onde nós provavelmente já passamos por isso. Talvez não na intensidade dela, ou até mesmo na intensidade dela, e até nessa própria encarnação. Quem de nós hoje já não conseguiu conquistar determinadas coisas que determinadas posturas que não tinha há um tempo atrás? A gente olha para trás da nossa encarnação e a gente vê coisas que nós já conquistamos e posturas e comportamentos que nós não temos mais, mas que por muito tempo nós tivemos e acreditávamos que aquilo era o correto. E através de quê? Vamos refletir através como foi esse processo de mudança dentro de vocês, dentro de mim, que eu também tenho experiências como essa. Como foi esse processo de mudança e através de que nós conseguimos melhorar. E também nós precisamos de um tempo. Foi necessário um tempo para que a gente pudesse, primeiro, cometer o erro, ter aquele comportamento errado. Segundo, permanecer com aquele comportamento achando que nós estávamos certos durante um tempo X, que eu não sei qual é. Depois, começar a refletir sobre aquilo que você teve, entender que aquilo não foi bem o que deveria acontecer, para depois a gente iniciar aquele processo de sofrimento, aquele processo de arrependimento, para que a gente hoje pudesse olhar para aquilo, nos perdoar sobre as coisas que nós fizemos e seguir em frente, agindo de maneira diferente. Então, que a gente consiga olhar para essa irmã, agradecê-la por trazer essa mensagem para nós, por aceitar trazer essa mensagem para nós e também rezar por ela. A gente não sabe em que momento das sucessivas encarnações ela está agora, nesse momento, mas que a gente consiga entender que aquele momento em que ela estava vivendo são momentos que ela precisa para refletir, que o espírito dela precisava para refletir. Aquele momento de endurecimento dos pensamentos, do coração dela, que ao longo do tempo a gente tem certeza que vai amolecer e que ela vai conseguir alcançar o progresso, assim como todos nós conseguimos, até porque a lei do progresso ela é igual para todos. E é isso. Eu trouxe ainda uma mensagem, não uma mensagem, uma pergunta do Livro dos Espíritos sobre o egoísmo, que eu acabei de perder, mas acabei de achar,
para que a gente também consiga, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, também com base na codificação, dessa vez no Livro dos Espíritos. Como o egoísmo é um sentimento fundado no interesse pessoal, parece bem difícil que consigamos extirpá-lo completamente do coração do homem. Chegaremos a alcançar isso? Resposta: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Eu achei muito interessante porque aqui fala bastante sobre à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. E a Malika, ela estava num momento onde ela dava muito mais valor. Se bobear, todos os valores dela eram atribuídos aos bens materiais e não aos bens espirituais. Em que essa reforma ela precisa ser realizada. E a partir do tempo, de muita educação, que ela conseguiria. Então, amigos, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço por me ouvirem, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje junto de vocês. E, bom, vamos encerrar. Eu espero que todos vocês tenham conseguido atingir a Malika do jeito que eu consegui atingir, que nós possamos vibrar por esse querido espírito e que nós possamos também nos esforçar e nos perdoar e nos entender, não só entender o nosso tempo, como também o tempo do próximo. Nem todos nós somos iguais. Então, às vezes nós estamos nesse momento onde a gente precisa que alguma pessoa acorde para a vida, ou que ela consiga perceber algo que a gente está vendo que aquilo acontece, a gente está vendo que aquilo faz mal de algum jeito para ela, mas essa pessoa não acordou ainda. Então, que a gente consiga ter esse cuidado e entender, assim como a Malika também precisou desse tempo, e que o tempo de Deus é diferente para cada um de nós. E que só através de Jesus, através da doutrina, através de Deus, através dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus, nós vamos, sim, conseguir alcançar o progresso. Eu gostaria de deixar um abraço no fundo do coração de todos, um abraço muito forte. Vou fazer a prece agora para a gente finalizar. Amado Mestre Senhor Jesus, amigos e companheiros aqui da casa, é com muito amor que agradecemos estes minutos de estudo, de compreensão, de amor, de doutrina espírita dentro dos nossos corações. Nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, não só hoje, mas sempre. Esteja dentro dos nossos corações. E que a falange de espíritos bons, que nosso querido irmão Clarence, que nossos anjos protetores estejam sempre conosco, porque muito precisamos deles. Dessa forma, pedimos para encerrarmos mais um estudo da noite de hoje. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Tchau, pessoal.